Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês um projeto pessoal que eu pretendo levar adiante agora esse ano de 2022 e, como eu acabei de dizer, é um projeto pessoal mesmo. Eu não vou abrir grupo para compartilhar experiências, leituras exclusivas e tal, porque eu quero que seja um projeto meu. Sem pressão, eu vou ler o momento em que eu tiver vontade, eu não vou estipular prazo para ler esses livros, nem data específica, nem momento exato em que eu tenha que publicar resenha, nada disso, mas eu quero me deixar levar pela experiência dessas leituras. Eu escolhi 6 clássicos para ler, porque o ano passado eu percebi que eu não li clássico. O Jardim Secreto pode ser considerado um clássico, né? Então foi o único livro que eu li no finalzinho de dezembro, mas assim, nenhum outro livro considerado clássico, e eu sinto vontade, eu gosto desse tipo de livro, mas eu acabei passando um ano tão turbulento ali, só pensando em thrillers, e acabei deixando de lado esse gênero de livro que eu gosto tanto, né? Às vezes eu demoro muito tempo para ler um clássico, mas quando eu leio ele sempre arrebata o meu coração. Com a maioria dos que eu li aconteceram isso, então eu espero que esses escolhidos aqui para ler agora durante esse ano todo, que aconteça a mesma coisa. Eu escolhi 6 e não 12, já por isso mesmo, que eu não quero pressão de mim mesma sobre a minha pessoa. Eu quero ler com calma, com tranquilidade. Alguns são, eu sei que são leituras mais densas, então dá para ler assim bem tranquilamente, sem estipular data, nem prazo, nem hora para nada, apenas curtir a leitura. O primeiro que eu escolhi é um livro que eu já queria ter lido ano passado, que é o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Na verdade, eu até comecei, eu li algumas páginas, já estava gostando ali da narrativa. Do Victor Hugo eu li Os Miseráveis, que é, na verdade, um que eu não finalizei, que eu pretendo muito, mas eu não quero pôr meta para eu ler Os Miseráveis. Eu li 600 páginas e dei uma pausa, mas é uma pausa mesmo, porque eu pretendo muito retomar essa leitura em algum momento da minha vida, né? Então eu já conheço a narrativa do Victor Hugo e tá muito gostosa aqui no Corcunda de Notre Dame. É uma história muito conhecida, que já inspirou muitas obras, né? Outras obras mais contemporâneas. Aqui nós teremos o famoso Quasímodo, que é um corcunda, um homem com as costas curvadas, que reside na Catedral de Notre Dame, e ele acaba se apaixonando por uma cigana que ele vê dançando ali em frente à catedral, que é a cigana Esmeralda. Tem até um desenho na Disney, mas eu não assisti o desenho, então eu não sei muito bem o desenrolar da história, juro que eu não sei mesmo, então vai ser uma surpresa, assim. E essa edição, que é a edição da Zahar, está maravilhosa, está muito linda, belíssima, como todas as outras, né? Tem uma introdução muito bem escrita, tem muitas curiosidades sobre a história. Então vai ser uma leitura mais metódica, eu vou me concentrar mais nesse livro. Não é um simples livro de sequestro, de crime, que você se embala ali, se deixa levar. É um livro que eu tenho que estar mais concentrada, com a minha cabeça desligada de outras coisas, para adentrar aqui nessa leitura. Então eu vou ler assim, eu não escolhi qual vai ser o primeiro, qual eu vou ler depois. Como eu tenho bastante tempo durante todo esse ano, eu vou ler assim que me der vontade, eu pego um desses livros. Outro que eu escolhi, esse aqui é bem pequenininho, dá pra ler bem rapidinho também, que tem uma narrativa deliciosa, porque é do Gabriel Garcia Marques, um autor que eu sou apaixonada, que meu livro da vida foi escrito por esse autor, que é Os 100 Anos de Solidão. Esse que eu escolhi é o livro Crônica de uma Morte Anunciada. Então aqui durante toda a narrativa nós vamos descobrir como foi o último dia da vida de um homem, o Santiago Nazar. Nós vamos acompanhar como foi o seu último dia de vida, narrado sob vários pontos de vista, sobre o ponto de vista de vizinhos, de pessoas conhecidas. Cada um tinha uma forma de interpretar o que aconteceu com esse homem, e eu não faço a menor ideia, porque eu não quis me aprofundar no que vem a ser, qual foi o motivo da morte dele. Então eu vou descobrir tudo assim no momento em que eu estiver lendo mesmo, e eu tenho certeza que vai ser uma leitura deliciosa, como todas as outras do Gabriel Garcia Marques, que eu já tive o prazer de conhecer. Esse aqui entrou para essa lista nos 47 do segundo tempo, porque foi um presente lindo da minha querida Suzana, e eu já tinha comentado que eu tinha a intenção de fazer esse projeto, então ela escolheu a dedo esse livro, que eu amo de paixão. Esse livro vai ser uma releitura para mim, mas eu me lembro de muito pouca coisa, porque eu devia ter uns
15 anos, quando eu li a primeira vez esse livro. Eu sei que eu gostei muito de O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. É um livro muito intenso, mas muito bom, muito bem escrito também. Aqui é a tão famosa história do jovem imortal que acaba vivendo a sua vida inteira pleno, belo, e o retrato em que foi retratada a sua pessoa ali, ele serviu de modelo para esse quadro, retrato não, um quadro mesmo, né? Esse quadro vai se degradando conforme o tempo vai passando, aquele quadro, a figura daquele quadro vai envelhecendo, vai se degradando e ele continua sempre cada vez mais belo e formoso. É um livro muito bom que eu quero muito assim relembrar cada palavrinha aqui dessa história. E não podia ficar de fora, né? Já que a Suzana pensou nele pro meu projeto, não teria como ele ficar de fora, sem chance. Adorei, Suzana. Charles Dickens também entrando aqui na minha lista, no meu projetinho de clássicos para 2022. Esse livro eu comprei alguns meses atrás. Gente, vocês não têm noção do preço que é esse livro? Eu fui olhar hoje, ainda não, eu paguei R$21, é um combo, né? São 2 livros e ele está custando R$19 e alguns centavinhos ali. Mas R$19 por 2 livros e ele é muito lindo, ele é bem acabado. Ele tem até esse negocinho aqui que junta os dois. Deixa eu tirar. Mas ele é considerado uma versão econômica, mas pra mim eu não achei, porque ele é muito bonito, a capa é muito bonita, é bem envernizada. A folha, ela é uma folha mais fininha, uma folha levemente transparente assim, mas é um livro muito bem acabado, a edição tá perfeita e o livro é A Velha Loja de Curiosidades, que tem o tomo 1 e o tomo 2. Esse livro vai contar a história de um relacionamento de um avô com a sua neta. Eles moram nos fundos de uma loja, de uma velha loja que vende muita velharia mesmo, muitas coisas antigas, muitos objetos aleatórios, e os dois vão precisar sair dessa loja porque o avô está sendo ameaçado por agiotas. Então a neta, que tem todo um cuidado com esse avô, vai estar ali grudadinha com ele o tempo todo e eles vão enfrentar muitas aventuras nas ruas. Gente, eu acho que eu vou amar esse livro. Eu comecei a ler, mas assim, eu não me lembro. Já não me lembro também que eu li tipo uma página ou duas, porque eu só queria sentir um gostinho de Charles Dickens, que eu adoro. Mas eu vou ler esses 2 livros também em algum momento desse ano, tá vendo? Que eu vou repetir isso aqui, porque eu não sei mesmo em que momento que eu vou ler. Mas eu trago pra vocês as minhas impressões assim que eu finalizar a leitura. Para me tirar totalmente da minha zona de conforto, eu escolhi uma ficção científica que foi o abre-alas assim desse gênero que tomou conta dos leitores, né, de quem curte ficção científica hoje em dia. Tudo foi graças a A.J. Wells e a sua Máquina do Tempo. Eu nunca li esse livro mesmo e ele é bem pequenininho, é o livro mais conhecido desse gênero, é o que abriu as portas mesmo, né? Aqui nós vamos conhecer um viajante no tempo, né? Um cientista inglês. Ele vai embarcar numa máquina do tempo e vai parar no ano de 802.701. E nesse futuro distante, ele vai perceber que toda a maldade e a tristeza do mundo foi transformada em beleza, em alegria, e vai conhecer uma espécie que habita esse futuro também, uma espécie que se chama Eloi. E eles são descendentes dos seres humanos, mas eles têm muito medo do escuro. Então, nos subterrâneos ali desse futuro, vão ter algumas criaturas muito sinistras, que são os Morlocks, os maiores inimigos dos Elois. É diferente, super diferente, mas eu quero conhecer, eu quero abrir a minha mente para conhecer uma história diferente do que eu estou acostumada a ler. E eu escolhi A Máquina do Tempo, que é bem pequenininho também. Vamos ver se eu vou gostar? Vocês acham que eu vou gostar? Quem já leu? Muita gente já me indicou esse livro também, viu? Quando eu mostrei nos stories que eu tinha recebido, as pessoas falaram que eu tinha que ler, que eu certamente iria gostar muito. Agora nós vamos ter a prova. Gente, e para fechar aqui os meus escolhidos para ler, clássicos para ler em 2022, eu escolhi o livro O Fantasma da Ópera. Gente, olha essa edição. Essa edição também foi um presente super recente. Eu recebi da Nuala, uma seguidora querida e muito linda lá do Instagram. Ela me presenteou de aniversário, né, com essa joia. Gente, esse livro é uma joia. E aqui eu tenho o box, ele veio nesse boxzinho, é da editora Pandorga. E tem um encarte aqui com curiosidades, com alguns extras do livro. E um pôster também com a capa do livro. E ele tá assim, divino, maravilhoso, todo em dourado aqui, capa dura, muito lindo. A editora Pandorga caprichou legal nessa edição. E essa história também é muito famosa, ela também inspirou muitas outras histórias. Aqui nós teremos um
fantasma que assombra a Ópera de Paris. Ele assombra os funcionários, os artistas que ali se apresentam, até que ele se apaixona por uma artista, uma cantora muito doce, muito delicada. Ele fica encantado por essa moça e essa moça acaba iniciando um relacionamento com um visconde, um conde, algo assim. E o fantasma fica possesso, fica revoltado, fica muito enciumado e promete vingança contra esse casal. E a partir daí eu não sei o desenrolar da história e nem quero saber também até o momento em que eu estiver lendo, mas é uma história muito famosa, muito conhecida. Eu sei também que isso aqui é uma história bem densa, é uma história que eu tenho que me dedicar somente para esse livro, assim, pelo menos no momento em que eu estou aqui com a leitura, eu tenho que me desligar de outras coisas. Não é uma leitura assim simplesinha que vai entrando na cabeça, não. É aquela que você tem que estar ali focada no que você está lendo mesmo, porque tem livros assim, vamos combinar, eu pelo menos tem livro que eu estou lendo e me deixando levar, né? Eu não digo leitura dinâmica, mas eu vou correndo os olhos ali, eu sei o que está acontecendo, eu consigo seguir o fluxo ali da história, mas eu acho que será diferente com essa leitura, que não é uma leitura simples e corriqueira dessa forma. Mas então é isso, gente. E aí, me conta o que vocês acharam das minhas escolhas para os meus clássicos de 2022. Espero muito que eu hei de conseguir ler esses livros, porque não são exagerados, né? E eu quero convidar vocês também a criarem projetos pessoais para vocês. Quando eu coloquei lá no Instagram, algumas pessoas vieram me falar: ah, Ju, que legal, tô animada, eu vou entrar no teu projeto, não sei o quê. Mas como eu acabei de explicar, não será um projeto público, um projeto aberto, vai ser um projeto pessoal, meu mesmo, sem data, sem pressão, só para curtir o prazer dessas leituras. E eu convido vocês a fazerem o mesmo, criar ali na sua cabeça, na tua própria vontade, escolher ali alguns livros que você queira ler esse ano e ler assim sem pressão também, só para degustar e saborear essa leitura, que clássicos sempre são livros muito marcantes, né? Por isso são clássicos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui se você já leu algum desses, se você gostou, se você acha que eu vou gostar também. Não deixa de clicar no joinha aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo para ficar de olho em todas as novidades. É isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!